Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC e Drives. Hoje eu vou mostrar o funcionamento do bloco Move Velocity e também do bloco Stop. Esses dois blocos são bastante simples, mas são muito utilizados no nosso dia a dia. E logo em seguida eu vou mostrar uma aplicação também muito comum na área de servo, que é a parada posicionada. Para poder mostrar essa aplicação para vocês, eu instalei uma correia dentada na minha bancada, simulando uma esteira transportadora de peças. Essa peça que está representada aqui por essa fita. Eu instalei também um sensor óptico que está ligado lá na minha entrada 1 do SSA06. Então esse sensor aqui ele está calibrado justamente para detectar a presença da minha peça aqui na minha esteira. E agora eu vou mostrar como é que funciona essa parada posicionada que nós vamos programar aqui na bancada. Então primeiro eu vou dar um comando aqui para o meu motor para essa minha esteira aqui girar numa velocidade qualquer. Então essa esteira aqui vai começar a girar e a minha peça vai começar a andar em cima aqui da esteira. Quando o meu sensor detectar a presença de uma peça, que seria exatamente nesse momento aqui, né? Quando minha peça passar debaixo daquele feixe de luz que é o meu sensor, então meu sensor aqui ele vai detectar a peça. Então pode ver que esse LED amarelo aqui detecta a presença de peça. Ó. Então se eu estou sem a presença de peça, o LED está apagado. No momento em que a peça passar sobre o sensor, esse LED aqui acende. Mas eu não quero que ele pare em uma posição qualquer. Eu quero que ele pare exatamente com a ponta aqui da minha peça alinhada com essa minha referência aqui. Bom, então por que eu quero fazer a parada exatamente nessa posição, né? Porque essa minha referência aqui, ela poderia ser por exemplo, uma ferramenta, uma broca. Então toda vez que meu motor parar, a minha broca iria fazer um furo aqui nessa peça. Agora imagina o seguinte, né? Imagina se essa parada ficar oscilando. Ora a peça para um pouco antes, ora ela para um pouco depois dessa minha referência. Uma hora o meu furo ia sair um pouco para a esquerda, ou em outra peça ele ia sair um pouco para a direita. Por isso que eu quero fazer essa parada extremamente precisa, ou seja, eu quero que ele pare exatamente nesse ponto para garantir a qualidade da minha peça. Então é exatamente isso que o nosso motor vai ter que fazer. Ele vai ter que girar. Aí, no momento que ele encontrar o sensor, ele vai continuar girando até ele parar exatamente nessa referência aqui. Então, independente da velocidade que ele estiver girando, eu quero que ele pare nessa posição. Bom, então agora vamos programar o nosso servo. Eu já estou com o meu WPS aberto, então vou abrir um novo programa, uma nova configuração. Eu vou chamar aqui de aula 6, parada posicionada. Nome do recurso, vou colocar como SSA06. Conexão via USB, clico em testar, ele encontrou o meu servo versão 2.11, clico em próximo, nessa tela ele vai mostrar se eu estou usando algum acessório ou não, nesse caso o meu acessório ele está conectado aqui, que é o meu cartão Eco 1, apesar de que eu não devo utilizar ele, mas eu vou deixar ele ali, clico em próximo, próximo novamente e finalizar. Meu projeto já foi criado, então primeiro eu vou entrar na lista de parâmetros. Então eu vou clicar exatamente nesse botão para conectar dispositivo, para entrar no modo online e começar a alterar os nossos parâmetros. Primeiro parâmetro que eu vou alterar, eu vou mudar o padrão de fábrica, aqui que é o P204, eu vou colocar no valor 13. Então eu pego esse parâmetro, vou mudar ele no valor 13 para carregar, para dar um reset geral aqui no meu servo. É só aguardar que esse valor aqui ele vai para 0. Então meu servo ele já está piscando, já está resetando. Então no momento que ele voltar aqui para 0 é sinal que ele terminou de fazer o reset lá dos parâmetros. Vou alterar praticamente só dois parâmetros por enquanto. O primeiro deles já está aqui do lado, então já vou alterar ele, que é o P202. Eu vou colocar no modo Leather. E eu vou lá no meu motor e seleciono também o modelo do motor que eu estou utilizando, que é o SWA 402 2,630, que é o modelo 21. Eu vou alterar somente esses dois parâmetros por enquanto. Agora eu vou abrir meu Leather e iniciar a programação. Primeira coisa que eu tenho que fazer no meu servo é habilitar ele, né? Então eu vou criar um contato aqui chamado botão habilita. Vou criar ele como variável global. Na frente desse contato eu vou inserir a função mcpower, que é justamente o habilita aqui do meu servo. Então aqui eu escolho o eixo real e ele já está feito aqui o meu habilita. E agora na linha de baixo é onde eu vou inserir o meu Move Velocity. Eu vou criar uma variável chamada botão liga esteira.
e vou inserir o bloco Move Velocity aqui na frente dele. Então aperto a tecla F, o bloco Move Velocity ele está aqui dentro de Motion Control Move, exatamente a segunda opção, MC Move Velocity. Então o bloco Move Velocity, como o próprio nome já diz, é para ele mover em modo velocidade. Então ele simplesmente, eu vou informar um valor de RPM que eu quero que esse motor gire, e na hora que eu der um pulso aqui na entrada do bloco, ele vai girar naquela velocidade que eu determinar. Com esse bloco eu não vou fazer nenhum posicionamento, eu não vou fazer nada. Esse bloco ele vai funcionar exatamente como um inversor de frequência funciona, somente fazendo o gira-para do motor e controlando a velocidade dele, sem fazer nenhum posicionamento. Então nas opções eu vou escolher primeiro o eixo real, Continuous Update eu vou deixar na opção Rising mesmo, que ele vai detectar somente a borda de subida desse bloco. Bom, e nessas opções abaixo eu vou alterar somente a velocidade. Aceleração e desaceleração eu vou deixar o valor padrão dele. Então eu vou criar uma variável chamada setPoint velocidade. Já vou deixar um valor inicial dela aqui em 50 RPMs no caso, né? E o Buffer Mode eu tenho que colocar, eu vou deixar a opção Aborting. O bloco Move Velocity, ele possui essa entrada aqui dele como Execute. Então o que isso significa, né? Que ele precisa de um único pulso aqui para executar o bloco. Ou seja, a partir do momento que eu mandar ligar esse bit aqui, o meu motor vai começar a girar, mas eu não vou ter nenhum outro bloco para fazer esse motor parar. Então mesmo que eu desligue a minha entrada aqui, o meu motor vai continuar girando. Uma das opções para eu parar esse motor é inserindo o bloco Stop. Então eu vou inserir uma nova linha aqui embaixo. O meu sensor ele já está ligado aqui na minha DI1, então é justamente esse sinal que eu vou utilizar. Então toda vez que passar pela minha entrada digital 1, que é o meu sensor, eu vou acionar meu bloco Stop. Então eu aperto a tecla F, meu bloco Stop ele está aqui dentro da aba Motion Control Command, MC Stop. Bom, o eixo eu vou deixar como real mesmo, que é o meu motor. E a opção padrão, que ele já vem preenchido aqui como desaceleração, eu vou alterar esse valor. Então ele já vem pré-preenchido como esse General Profile. Esse General Profile, por padrão, ele vem em 5000 RPM por segundo. Só que eu vou mudar, eu vou criar uma variável de desaceleração. Vou chamar essa variável de setPoint desaceleração. Eu vou criar essa variável com um valor inicial aqui de 5000 mesmo, que é o mesmo valor já que ele vinha como padrão. Só que a diferença é que eu vou conseguir alterar esse valor aqui conforme a minha necessidade. Uma última mudança que eu vou fazer, eu vou utilizar esse sinal aqui do Active como uma condição para eu acionar o bloco Stop. Ou seja, meu bloco Stop só vai entrar se o meu bloco Move Velocity estiver ativo, que é justamente esse sinal aqui. Então eu vou criar uma variável chamada Velocity Active. Então se meu bloco Velocity estiver ativo, eu vou colocar ele como pré-condição para acionar o meu bloco Stop aqui. Ó. Bom, e agora eu vou fazer o download do meu programa e fazer um teste nele para ver se está funcionando. Aperto a tecla F8, mando compilar, ele vai me informar se tem algum erro. Deu 0 erros, 0 avisos. Posso ticar aqui todas as opções, clicar em OK. Ele já está transferindo o programa. Beleza, já finalizou, agora eu posso entrar em online. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou testar o MC Power. Então meu motor aqui ele está solto, né? Eu consigo girar ele na mão. A partir do momento que eu ativar o MC Power, meu motor fica travado. E agora eu vou testar o meu bloco Move Velocity. Então eu clico duas vezes aqui na minha variável, no botão liga esteira, e eu vou ligar esse botão. Então, ó, meu programa funcionou, né? Na hora que eu mandei ligar a minha esteira, esse bloco Move Velocity ativou. Então, ele acionou esse Velocity Active e no momento que ele detectou o sinal do sensor, ele já parou. Então, ele só não parou na posição que a gente gostaria, mas ele parou. Então, isso já é um bom sinal ali, né? Então, eu vou fazer o teste de novo. Eu vou mandar desligar esse sinal aqui do Move Velocity e vou ativar ele novamente, ó. Então aqui já aconteceu um problema, né, que minha esteira ela não girou. Eu queria que ela girasse novamente, mas ela não girou justamente porque no momento que o meu bloco Move Velocity entra, o meu sinal do DI1 ele já está ativo e imediatamente ele já está mandando o stop ativar também, né?
Isso é um problema que poderia acontecer também no dia a dia, né? Então imagina que a peça parou em cima ali do meu sensor, né? Então uma maneira de se evitar esse problema é eu mudar esse contato NA para uma borda de subida. Então eu posso clicar nele, apertar a tecla X. A tecla X eu faço a troca do meu bloco, né, do meu elemento. Então eu vou trocar ele de um bloco NA para uma borda de subida. Vou transmitir meu programa de novo e agora eu já não devo mais ter esse problema. Bom, vou fazer a simulação novamente agora. Mandei habilitar meu bloco. Então, o meu sensor, minha peça, ele já está em cima aqui do meu sensor. Pode ver que o LED aqui do meu sensor está aceso. Então, o meu sensor está detectando a presença de uma peça. Inclusive aqui no meu LED ele está justamente ativo. Só que dessa vez ele é uma borda de subida, né? Então ele só vai dar um pulso, ele só vai detectar a transição de 0 para 1. Como ele já está em 1, ele não vai mandar um novo pulso aqui no stop. Então na hora que eu mandar ligar a esteira, eu vou conseguir, dessa vez sim eu vou conseguir dar mais uma volta aqui na esteira. Então ele está dando uma volta, vamos ver ele parando. Beleza, parou em cima do sensor de novo. Agora, para ter certeza que está funcionando, eu vou mandar desligar aqui meu bloco Velocity e mandar ligar novamente. Então, ele está funcionando. Então, por que ele não parou nessa posição aqui, né? Porque a minha rampa de desaceleração, ela está bem alta aqui, né? Ela está 5.000 RPM por segundo. Então, para resolver esse problema, o que eu teria que fazer, né? Eu teria que editar esse valor na minha desaceleração. Então, hoje eu estou trabalhando em 5.000 RPM por segundo, por isso que ele está parando bem rápido, ele está parando praticamente em cima ali do meu sensor, né? Então eu poderia usar uma desaceleração menor aqui, bem menor, para ele parar mais para frente. Eu vou colocar aqui um valor de 50 RPM por segundo e vou fazer um teste novamente. Então, ó, reparem que agora ele já parou bem mais para frente, ele até passou do meu ponto de referência, né? Então minha desaceleração ficou muito lenta. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, vou colocar 60 RPMs, vamos ver se melhora dessa vez. Bom, dessa vez ele já parou praticamente em cima da posição, na posição correta. Ele tem ainda um pequeno erro aqui, mas eu vou desconsiderar por enquanto. Eu vou mandar girar novamente, então pode ver que toda vez que eu girar e parar, ele vai sempre parar agora exatamente naquela posição, bem próximo aqui da minha referência. Então, ele parou novamente, praticamente no mesmo lugar ali, quase na posição correta, seria uma questão de ajuste fino agora. Aparentemente meu programa está funcionando, só que existe um problema grave aqui nesse programa, né? Então imagina se eu altero a minha velocidade, eu estou trabalhando com 50 RPMs. Então eu passo a minha esteira agora para 100 RPMs. Vamos ver o comportamento dela aqui, ó. Olha onde minha peça parou agora, bem mais para frente, né? Então eu teria que fazer o quê? Toda vez que eu alterar a minha velocidade, eu teria que alterar a minha desaceleração aqui também, né? Então eu teria que ficar toda hora mudando minha velocidade e ficar mudando minha desaceleração até tentar achar um ponto de parada correto. Então eu coloquei desaceleração 200, ele já parou quase na posição correta aqui, seria um valor um pouco maior que 200. Essa forma que eu fiz da programação é uma forma bem ruim, né? Porque eu tenho que ficar chutando valores ali, a cada RPM que eu alterar, eu vou ter que descobrir qual que vai ser o valor da minha desaceleração que eu vou ter que usar para parar naquela posição. Então vamos buscar uma alternativa para resolver esse problema. Eu vou parar minha simulação e vou alterar aqui o meu programa. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar aqui em parâmetros, colocar meu servo aqui em online. Eu vou entrar lá, eu vou procurar meu parâmetro 300, que é minha entrada digital. Minha entrada digital 1, que é justamente o ponto que está ligado ali no meu sensor. Então a função da entrada digital 1, parâmetro 300, eu vou alterar esse valor para essa posição 8 aqui, chamada armazena posição borda de subida. Toda vez que ele passar da posição 0 para a posição 1, ele vai armazenar a posição do meu motor exatamente naquele ponto de transição do meu sensor. Bom, vou voltar aqui no meu LED e eu vou desabilitar aqui meu servo. Então o que aquele parâmetro vai fazer? Ó?
toda vez que acontecer essa borda aqui de subida do meu sensor, ou seja, exatamente aqui nessa posição, a minha entrada digital ela vai armazenar a posição do meu motor. Então, sabendo essa posição do meu motor e sabendo aqui que ele tem que percorrer uma distância conhecida aqui, que seria x voltas, x frações de voltas, né? Eu posso somar a posição do meu motor com essa posição de parada desejada e justamente fazer com que meu motor sempre pare exatamente nessa posição aqui. Então vamos ver na programação como que isso é feito, né? Eu vou tirar aqui meu bloco stop e no lugar dele eu vou usar o bloco de posicionamento absoluto. É um bloco que a gente já utilizou ali em outros vídeos. Então eu entro aqui em Motion Control Move, ele vai estar aqui MC Move Absolute. O eixo eu vou deixar como real, Continuous Update eu vou deixar como Rising mesmo, que é borda de subida. A posição de parada dele, eu vou criar uma variável aqui chamada SetPoint Posição Parada. A velocidade com que esse bloco vai entrar aqui. Como meu motor já vai estar girando, meu motor já vai estar em movimento quando esse bloco entrar, então eu quero que esse bloco entre exatamente na mesma velocidade que a esteira tiver, não importa qual seja ela. Para fazer isso, eu vou utilizar uma variável interna, que já é uma variável de sistema do servo, chamada Real Axis Velocity. Então essa variável, ele me informa a velocidade atual do meu servo. Então eu vou utilizar a velocidade atual do meu servo como velocidade inicial aqui do meu bloco. Outro parâmetro que eu vou alterar também é a minha desaceleração na minha parada. Então eu vou utilizar aquela mesma variável que é SetPoint desaceleração, que eu havia usado no bloco stop, eu vou utilizar ela aqui, porque eu vou ajustar esse valor conforme a necessidade. O Buffer Mode eu vou deixar como Aborting. Bom, esse bloco eu já mostrei o funcionamento dele uma vez para vocês, né? Então esse bloco ele vai posicionar o meu motor exatamente nessa variável que eu coloquei aqui como SetPoint posição de parada. Bom, então qual que vai ser a posição de parada aqui do meu motor, né? Vai ser a posição lida aqui no meu sensor, a posição do meu motor lida aqui no meu sensor, mais essa distância aqui, que não chega nem a dar uma volta, né? Deve dar meia volta, menos de meia volta ainda. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou adicionar um bloco de adição, então ele está aqui dentro do grupo Match Basics. Tem essa opção ADD. Então quem eu vou somar? A posição lida aqui do meu sensor. Essa posição é uma variável interna também, uma variável de sistema. Então toda vez que meu sensor aqui for ativado, ele armazena essa borda de subida justamente numa variável interna chamada Position Stored Day1, que é essa aqui, ó, Position Stored Day1. Então essa é a minha posição lida ali no momento que minha peça passar por cima do sensor. E aí eu tenho que somar um valor que vai ser um valor de mais ou menos meia volta aqui, né, do meu sensor, que é a distância do meu sensor até a distância aqui da minha referência. Então eu vou criar uma variável aqui chamada SetPoint distância parada. Eu vou criar ela aqui com um valor inicial de meia volta. Eu tenho que criar ela como tipo de dado, vou criar ela como real. E vou deixar o valor inicial de meia volta. Se precisar, depois eu altero esse valor de parada aqui. O resultado dessa soma aqui, dessa adição, que seria o valor lido pelo meu sensor mais uma distância de parada, eu vou jogar justamente no meu bloco Move Absoluto, que é essa variável chamada SetPoint posição de parada, que é essa variável que está entrando dentro aqui do meu bloco Move Absoluto. Então vamos fazer um teste aqui para ver como é que ficou, né? Vou transferir meu programa. Vou entrar agora no modo online para simular. Primeiro, habilito o meu motor já está habilitado, então ele está travado. Eu vou agora ligar meu bloco Velocity. Minha esteira começou a girar normalmente. Beleza, meu programa funcionou. Ele só não parou na posição, né? Mas isso é questão de ajuste agora. Então o que aconteceu aqui no meu programa? No momento em que o sensor, a peça passou aqui na frente do sensor, ele atualizou esse valor aqui, ó, Position Stored Day1. E aí ele somou mais meia volta. Então meia volta foi até muito, né? Porque meia volta ele andou desse ponto até aqui na frente, né? Ele passou do meu sensor. Na verdade eu tenho que andar menos de meia volta. Então eu posso alterar o valor aqui, ó. Em vez de trabalhar com meia volta, eu vou trabalhar com 0,3 voltas, por exemplo. Vamos ver aonde que ele vai parar. Eu vou fazer o movimento de novo.
agora a parada já ficou quase na posição certa, né? Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Eu vou colocar 0... Se colocar 0,4 acho que vai ser muito. Eu vou colocar 0,32. 0,32 voltas. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, ele já está praticamente na posição correta. Eu vou deixar ele assim mesmo. O que eu vou fazer agora? Eu vou alterar a minha velocidade igual eu fiz no exemplo anterior. Tava 50 RPMs, eu vou mudar para 100 RPMs. E vou mandar ligar minha esteira de novo. Então reparem a diferença do funcionamento agora, né? Então agora, no momento que ele detecta aqui o meu sensor, ele salva a posição do motor, soma 0,32 voltas e para exatamente nessa posição. Não importa a velocidade que ele está girando. Então eu vou girar ele novamente, ó, a 100 RPMs. Para a gente ver que realmente ele está funcionando, eu vou subir aqui para 300 RPMs e fazer novamente o giro. Ó. Tá vendo? Não importa a velocidade que ele está girando, ele sempre para no mesmo ponto. Eu vou subir agora para 500 RPMs. Eu não sei se ficou visível isso no vídeo, né? Mas tentem reparar o seguinte, né? A 500 RPMs, você pode reparar o seguinte, que ele passou um pouco da posição e depois ele voltou aqui, ó. Eu vou girar novamente para ver se vai ficar claro aqui no vídeo. Eu vou aumentar um pouquinho mais a velocidade, acho que vai ficar mais visível esse problema, ó. 700 RPMs. Ó, agora ficou bem claro, né? Deu para ver que ele andou quase até aqui e depois ele voltou para a posição. Eu vou girar de novo, ó. Tá vendo? Ele tá passando bastante da posição. Então, para resolver esse problema, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar a minha rampa de desaceleração. Então, antes de aumentar, eu vou simular novamente aqui, ó, só para vocês verem o que está acontecendo. Olha lá, ele passa da posição e volta. Eu vou aumentar aqui de 5.000 RPMs por segundo, vou colocar 10.000 RPM por segundo. Ó, ele passou, mas já passou bem menos, né? Eu vou aumentar bem aqui, vou colocar 30.000 só para a gente não ter problema nos próximos testes. Bom, então agora a parada está ficando precisa. Bom, tá funcionando bem a 700 RPMs, então eu vou voltar a diminuir para 50 RPMs, que foi o RPM inicial ali, né? Então vou deixar ele bem devagar e vamos ver se ele vai parar na mesma posição também. Bom, deu para ver que ele respeita a posição de parada independente da velocidade, né? Então eu não preciso mais ficar me preocupando em mudar a velocidade e ficar alterando aqui a minha desaceleração. Eu posso deixar uma desaceleração fixa e eu posso ficar só alterando minha velocidade aqui sem nenhum problema. Só para a gente finalizar o teste, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma segunda peça aqui na minha esteira, justamente para poder simular as duas paradas aqui. Eu vou deixar uma peça bem próxima aqui da outra. Então ele vai ter que fazer essa parada posicionada, não importa quantas peças tiverem aqui na minha esteira. Eu vou até deixar a velocidade rápida aqui de novo, vou deixar 500 RPMs. E vou mandar ligar a minha esteira. Pode ver que ele fez a parada aqui na primeira peça e fez a parada aqui também na minha segunda peça. Então não importa quantas peças eu tiver, ele vai conseguir fazer essa parada posicionada. Bom pessoal, isso é uma aplicação bastante utilizada aí nas indústrias, essa função de parada posicionada. E tem bastante gente que mexe com servo, às vezes até há bastante tempo, e que faz essa aplicação de maneira errada, né? Então, eles ficam trabalhando lá, mexendo em velocidade e desaceleração, e muitas vezes você não consegue a precisão necessária na parada. Então, fazendo a parada dessa forma que eu mostrei aqui para vocês, vocês conseguem sempre uma precisão absoluta ali na parada, né? Você consegue sempre garantir que a peça vai sempre parar no mesmo ponto, exatamente no mesmo ponto, independente da velocidade que ela tiver. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem aí de se inscrever no canal. Então, coloquem lá os comentários, dúvidas, sugestões, que eu estou sempre respondendo. Muito obrigado e até um próximo vídeo.